Olá, meus queridos amigos, estamos aqui mais uma vez, sempre trazendo para você sabe o quê? Uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração. O nosso devocional de hoje está baseado em Lucas 24, versículo 13 a 35, quando Jesus tem aquele encontro com os discípulos no caminho de Emaús depois de ressurreto. Mas em Mateus 4:4, a Bíblia relata o seguinte: Jesus respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A partir desse texto e de Lucas 24, eu quero sugerir como título para esse devocional, partir do pão. Não é partir o pão, mas o partir do pão. Você percebeu na leitura dos evangelhos que depois que Jesus ressuscitou, os evangelhos de Lucas e de Marcos registram algo no mínimo curioso a respeito dele. Após a sua ressurreição, a sua fisionomia se alterou de tal maneira que ele não era reconhecido de imediato. Ele estava com seu corpo glorificado e por isso as pessoas tinham uma dificuldade de reconhecê-lo de forma imediata. Por isso não só Lucas, mas também outros evangelistas deixaram registrado que ao aparecer como ressuscitado e agora com seu corpo glorificado aos discípulos, Jesus sempre falava ou agia revelando a sua identidade. Você pode ver isso em Lucas 24, versículos 36 a 43, Mateus 28, 17 e João capítulo 20, versículos 14 a 16. E uma das fortes marcas que Jesus deixou aos seus discípulos, que o definia muito e definia muito a sua identidade, foi o ato de partir o pão, conforme Lucas 24, versículo 30. Interessante. Enquanto Jesus caminhava com seus discípulos na estrada para Emaús e ouvia a respeito de suas dúvidas e inquietações no que diz respeito à sua morte, como diz o versículo 19, expondo-lhe as escrituras de maneira que o coração deles ardia, como diz o versículo 32, eles não o reconheceram. A visão deles a respeito da ressurreição de seu Senhor só se abriu quando este abençoou, partiu o pão. Lembra desse texto? Que coisa maravilhosa. Certamente essa distribuição do pão revela muito da identidade de Jesus como Senhor e Salvador. O Senhor é aquele que parte o pão, que o multiplica, que revela o pão vivo que desceu do céu, como diz João 6,33. E para que pudéssemos desfrutar desse pão que alimenta e dá vida à sua alma, ele teve de se deixar partir, ou mesmo se esmagar na cruz do Calvário, como diz Isaías capítulo 53, versículo 5. A questão, porém, que fica em aberto é: quem hoje ainda desfruta desse pão que vivifica a alma, ainda antes de desfrutar o pão que alimenta o estômago? Feliz é aquele que antes de se alimentar para permanecer nessa vida, lembra-se de alimentar-se para participar do pão vivo que nos garante, que nos dá a vida eterna. O pão vivo que desceu do céu, como disse o próprio Jesus. E ele diz em João 6,51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Então, procure alimentar-se desse pão vivo que desceu do céu. E tenha um relacionamento com esse Jesus maravilhoso que de uma forma glorificada se identificou com os discípulos através daquele ato que ele fazia sempre, partir do pão. Que Deus te abençoe grandemente, que você tenha um dia maravilhoso, e a minha oração, como sempre, é que o Espírito Santo de Deus derrame um bálsamo sobre a sua vida. Deus te abençoe grandemente. Não esqueça de dar a sua curtida, de compartilhar esse devocional. Faça um comentário, eu terei o enorme prazer em responder. Mais uma vez,
Eu desejo que você tenha um dia maravilhoso e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus.